O rapper americano Sean Combs, também conhecido como P. Diddy, virou alvo de mais 7 processos por abuso sexual. Uma das mulheres alegou ter sido estuprada quando tinha 13 anos. Segundo o advogado das vítimas, mais de 100 pessoas já relataram abusos. P. Diddy está preso desde setembro e aguarda o julgamento de outro processo por tráfico sexual. No mês de setembro, a prisão do rapper e produtor musical Sean Combs, conhecido como P. Diddy, levou a internet à loucura. Oficialmente, o cantor foi acusado de agressão sexual, violência física, tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição. No entanto, a repercussão dos crimes gerou uma série de especulações que vão além das acusações formais. São as famosas teorias da conspiração. Jennifer Lopez e o casal Jay-Z e Beyoncé são grandes nomes da música. Supostamente, eles participaram das festas e conheciam os abusos de P. Diddy. Essa foi uma das várias acusações sem provas relacionadas ao rapper, feitas por internautas desde sua prisão. Outros acontecimentos, como atores supostamente mortais, desenhos animados que preveem o futuro e organizações secretas, também geram dúvidas e histórias. Essas acusações são conhecidas como teorias da conspiração. Elas tentam explicar um determinado evento como se ele fosse resultado de uma trama articulada por pessoas ou grupos poderosos. Para entender melhor o que leva as pessoas a acreditarem nessas teorias, o Sala 33 selecionou as teorias da conspiração mais famosas envolvendo celebridades. Também conversamos com o psicólogo Leonardo Martins, professor colaborador na Universidade de São Paulo, especialista em psicologia social e divulgador de conteúdo sobre o tema no seu Instagram, @ideltapsi. Antes de tudo, precisamos entender o que significa a teoria da conspiração. Quem conta para a gente é o psicólogo Leonardo Martins. A definição clássica de teoria da conspiração é a ideia de que há uma proposta para explicar algum acontecimento em que algum agente superpoderoso, pode ser o governo, os militares, os alienígenas, a grande indústria farmacêutica, qualquer um visto como superpoderoso, fazendo algo para tirar vantagem própria às custas do mal-estar geral das pessoas, da sociedade ou de algum grupo. E como haveria esse mal-estar da maioria em nome dessa minoria, essas atitudes, esse comportamento estaria envolto no manto de sigilo. Como essas teorias podem influenciar o comportamento de quem acredita? Como essas teorias da conspiração podem afetar o comportamento, o dia a dia, as escolhas de um indivíduo, porque ao acreditar que a realidade está sendo manipulada em benefício de outras pessoas, de uma minoria, e as pessoas, via de regra, não estão incluídas nessa minoria, isso pode estimular a desconfiança dessas pessoas em relação ao governo, à ciência, à indústria farmacêutica, até a entidades que talvez não existam, como alienígenas. Então afeta a realidade bastante, afeta a visão de mundo e os comportamentos, porque as pessoas acabam ficando mais desconfiadas, desconfiam da grande mídia, desconfiam de informações oficiais. Então isso pode realmente virar uma espiral de consequências na vida da pessoa. A cultura pop é um terreno fértil para essas teorias. Afinal, Michael Jackson está vivo? Em 2009, Michael Jackson foi declarado morto em Los Angeles. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória causada pelo abuso de medicamentos, incluindo o anestésico Propofol. Após o seu falecimento, o médico Conrad Murray, que administrou a dose letal em Michael, foi acusado por homicídio culposo e ficou 2 anos atrás das grades. O mundo à procura de uma resposta. A polícia investiga o atendimento médico recebido por Michael Jackson em casa. Aqui em Los Angeles, na Califórnia, expectativa na porta do Instituto Médico Legal pelo resultado da autópsia e a causa da morte de Michael Jackson. Entretanto, há quem acredite firmemente que o rei do pop não morreu em 2009.
Essa teoria aponta diversos motivos pelos quais o astro poderia querer fingir a própria morte. Alguns exemplos são as acusações de pedofilia e de crimes fiscais, plásticas mal feitas ou apenas para viver uma vida longe dos holofotes. Os fãs que defendem que Michael Jackson está vivo se baseiam nos fatos de que as gravações das câmeras da casa do cantor, que registraram o exato momento da sua morte, nunca foram recuperadas. Além disso, o seu enterro foi realizado com o caixão fechado. Supostas aparições do astro em diversas partes do mundo também foram relatadas desde então, mas provas concretas nunca foram apresentadas. Essa história ainda ganhou um novo capítulo com o escândalo envolvendo P. Diddy. Após os crimes do rapper virem à tona, internautas começaram a especular que Diddy teria sido responsável pela morte de Michael. A overdose acidental seria algo ensaiado. Alguns ainda foram além, teorizando que o rei do pop forjou a própria morte para escapar da perseguição de grandes magnatas da música, e que, com a prisão de P. Diddy, poderá fazer um retorno triunfal a qualquer momento. Atualmente, as redes sociais são o local onde as informações são compartilhadas e ganham repercussão. O professor Leonardo Martins explica como o excesso de informações no espaço virtual influencia a proliferação de teorias conspiratórias, especialmente em pessoas mais vulneráveis. As redes sociais acabam influenciando bastante a nossa probabilidade de ter acesso a teorias da conspiração e abraçar alguma delas por muitos fatores. Todos nós nos tornamos criadores e propagadores de conteúdo nas redes sociais. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro, também dá voz a todo tipo de visão de mundo, inclusive visões de mundo completamente desconectadas à realidade, como é o caso da grande maioria das teorias da conspiração. Então, a própria lógica da internet acaba alimentando o nosso raciocínio rápido, a nossa tendência a reagir imediatamente, a comprar a ideia se ela fizer sentido, ridicularizar e compartilhar se ela não fizer sentido. Tudo conspira a favor da teoria da conspiração nesse caso, infelizmente. Leonardo, de que forma a falta de tempo no cotidiano, seja pelo trabalho, estudos ou outros compromissos, favorece o fortalecimento de teorias da conspiração? As teorias da conspiração se beneficiam muito do pensamento intuitivo, ou seja, aquela primeira ideia que vem na sua cabeça lhe parecer a correta. E se a gente está nessa correria, vida cotidiana, em que está todo mundo atarefado, cheio de coisa para fazer, o que obviamente nos deixa com menos tempo, isso acaba favorecendo por várias vias o pensamento intuitivo. Então, se uma coisa parece verdade, a gente abraça, se uma coisa parece mentira, a gente rejeita, sem normalmente pensar por muito tempo naquilo, verificar com calma. O que faz o cérebro humano funcionar dessa forma? Tem a ver com a economia de atenção? Inclusive, dentro dessa lógica dos fenômenos cognitivos, a gente tem um fenômeno chamado economia cognitiva. Não é a mesma coisa que essa expressão quer dizer na área da economia, tá? Mas em psicologia e em áreas afins, a economia cognitiva é a tendência do nosso cérebro de economizar energia sempre que ele pode. Nosso cérebro é um órgão que demanda muita energia do corpo, energia em termos de calorias mesmo. E para a saúde e manutenção do nosso organismo, tudo que o cérebro puder fazer automaticamente para economizar energia, ele faz. Isso acaba sendo um dos pilares pelos quais a gente tem vieses cognitivos, a gente avalia a realidade mais rápido. Quando um evento notável ocorre, é comum que algum episódio dos Simpsons volte à tona na internet, como se o seriado já tivesse previsto o que iria acontecer. Foi assim no final da série Game of Thrones e na vitória da Alemanha contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014. O jogo, somando as 2 horas de funeral, está quase no fim. E com a Alemanha vencendo por 2-0 em uma inédita demonstração de honestidade e persistência do árbitro Homer Simpson. Eu nunca vi os brasileiros tão deprimidos assim. A primeira vez que se atribuiu o poder de prever o futuro à série animada foi nos ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. A ocasião foi ligada a uma cena do desenho exibida em 1997. Nela, aparece uma revista com a capa escrita Nova York, acima do valor $9. Na arte, aparecem as torres gêmeas que se assemelham ao número 11. Em 2023, Josh Weinstein, ex-produtor da série, foi questionado na rede social X, antigo Twitter, sobre essa ocorrência. Ele respondeu: "Posso dizer que a cena infeliz com o 9 do 11 foi estritamente porque os $9 pareciam uma tarifa de ônibus barata e engraçada.
e queríamos ter os prédios do World Trade Center no anúncio, porque é onde a história aconteceu. Totalmente uma coincidência. Outros acontecimentos, como a ascensão de Donald Trump ao poder dos Estados Unidos, exibido em 2000 pelo programa, e a invasão da Ucrânia pela Rússia, mostrada em 1998, são elementos que supostamente comprovariam as previsões dos Simpsons. Até o caso do P. Diddy apareceu na série. Então você, o anfitrião deste incrível baile, vou te contar, é mais deslumbrante, mais impressionante. Meu nome é JD, e ninguém entra de penetra na minha frente. Nem mesmo vocês és ninguém. Vamos meter o pé, Sr. Burns? O que é que você disse? Mesmo quando parecem inofensivas e desconectadas da realidade, as teorias da conspiração ganham palco na internet e podem ter efeitos graves. Leonardo explica que é possível que, ao acreditar em teorias conspiratórias, uma pessoa pode desenvolver uma visão de mundo em que tudo se torna uma conspiração. Ao abraçar uma teoria da conspiração, aquilo que está subjacente a essa teoria, como por exemplo desconfiança em relação às autoridades, desconfiança em relação à comunidade científica, desconfiança em relação à mídia, que isso acabe fundamentando a crença em outras teorias da conspiração e afetando a visão de mundo da pessoa em geral. É exatamente por isso que a gente diz que não existe teoria da conspiração inofensiva. Outra conhecida teoria da conspiração são os Illuminatis. Você já ouviu falar que um pequeno grupo de pessoas controla tudo o que acontece no mundo? Esse grupo secreto de fato existiu e foi criado na Baviera em 1776 pelo professor de Direito Canônico Adam Weishaupt. No entanto, a Sociedade Illuminati não durou muito, já que foi suprimida pela polícia menos de uma década depois da sua fundação. Seus membros foram presos, acusados de conspiração. Apesar do fim dos Illuminatis há mais de 2 séculos, há quem acredite que o grupo ainda exista e seus membros estariam até hoje em cargos de grande poder. Eles controlariam a economia, a política e a indústria cultural ao redor do mundo. Uma das principais provas da existência dos Illuminatis seria a presença do símbolo de uma pirâmide iluminada pelo olho da providência nas notas de $1 americano. O olho da providência, ou olho que tudo vê, foi originalmente usado por religiosos cristãos no século XIV. No entanto, os teóricos que acreditam na existência do grupo secreto defendem que o símbolo é uma representação da elite onisciente controlando o povo. Entre os famosos acusados de serem Illuminatis estão Madonna, Beyoncé, Kanye West e Jay-Z, além de diversos presidentes dos Estados Unidos e empresários poderosos. Mas quais são as intenções por trás da crença em teorias como essa? Levamos essa pergunta ao Leonardo, que aponta a busca por um senso de pertencimento como uma das razões. Um dos motores das teorias da conspiração é a pertença ao grupo, de fato. Porque dentro da lógica de sermos animais sociais, nós somos muito susceptíveis a fenômenos de grupo. Então, pessoas ao redor agindo de uma certa forma, especialmente se for o nosso grupo, torna mais provável que a gente haja da mesma forma. E nós temos esse anseio, mesmo que involuntário, mesmo que não consciente, para pertencer a algum grupo. Como as crenças em teorias conspiratórias podem afetar a capacidade de uma pessoa de distinguir entre fatos e desinformação? Ao desacreditar da ciência, da grande mídia e qualquer coisa do tipo com base em teorias da conspiração, a pessoa muitas vezes vai perder a capacidade de separar realidade e fantasia, porque em quem ela vai acreditar? Se ela passa a não entender que, por exemplo, a ciência tem níveis muito mais rigorosos de qualidade de informação e para ela fica tudo igual, porque ela vê um cientista falando A e vê um teórico da conspiração falando B, e isso se multiplica exponencialmente na internet. Fica apenas um bando de vozes, cada um falando uma coisa, em que a pessoa vai acreditar. Elas criam muito ruído e dificultam bastante as pessoas a separarem realidade e fantasia. Isso afeta até o exercício da democracia, como a gente tem visto, inclusive. Como as pessoas vão saber o que é verdade e o que não é se cada um fala uma coisa? Isso afeta a tomada de decisões, que plataformas políticas você abraça, que promessas políticas você acha que são mais viáveis ou menos. Então, realmente, o dano no tecido social é gigantesco. Mais um exemplo de teoria da conspiração no mundinho pop está na figura de Keanu Reeves. Seria ele uma pessoa imortal? Famoso por interpretar os personagens Neo na franquia Matrix e John Wick na saga de filmes John Wick,
O ator canadense Keanu Reeves atualmente tem 60 anos. Porém, muitas pessoas acreditam que ele seja imortal e um viajante do tempo. A teoria começou quando um grupo de fãs se juntou e criou o site Keanu is Immortal, em português, Keanu é Imortal. O objetivo era mostrar indícios encontrados em documentos, pinturas e fotos de que o artista teve diferentes nomes ao longo da história. Entre algumas das personalidades atribuídas a Keanu estão o pintor italiano Parmigianino, que viveu no século XVI, e o ator francês Paul Monet, cuja vida durou de 1847 até 1922. Monet fez carreira nos palcos e no cinema mudo. Mas o fato que fortalece a teoria é a carreira médica do artista, que teria favorecido a ocultação do seu corpo, supostamente nunca encontrado. É fato que o canadense não aparenta a idade que tem. Ao aparecer em 2023 no Festival de Filmes e TV South by Southwest para promover a obra audiovisual John Wick 4, Baba Yaga, Keanu Reeves foi questionado por fãs sobre a sua suposta imortalidade. Na ocasião, ele respondeu: "Sim, cara, eu envelheci. Eu realmente envelheci. Está acontecendo, cara." Para prevenir a confiança em mentiras como essa, Leonardo defende o desenvolvimento da curiosidade intelectual. Para ele, quanto mais curiosa uma pessoa for, maior a chance dela encontrar o contraditório e buscar informações contra suas crenças. Além disso, o psicólogo afirma que a capacidade de ponderar a veracidade dos próprios pensamentos é uma forma de confrontar teorias da conspiração. Essa prática, chamada de metacognição, desenvolve o raciocínio crítico em relação a si próprio e, consequentemente, às ideias de outras pessoas. É comum falar que basta questionar as informações para se proteger de teorias da conspiração. O que mais você acha importante nesse sentido? Questionar é bom, claro, porque ao não questionar você pode ficar preso numa crença para sempre. Só que questionar de forma sem critério, você acaba abrindo a porta para respostas mais intuitivas que as teorias da conspiração, por exemplo, fornecem. E é por isso que eu sempre digo para os alunos meus, fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Ou seja, se você bate o olho em alguma informação, em alguma ideia e ela fez sentido, isso é um começo. Mas muitas coisas que fazem sentido não são verdadeiras, porque fazer sentido é um fenômeno psicológico, de você juntar as peças do quebra-cabeça e para você as peças terem se encaixado. Mas para outras pessoas pode não ter se encaixado. Então a gente precisa ir além dessa sensação intuitiva de que uma coisa fez sentido e buscar por evidências de qualidade, como o jornalismo sério, as pesquisas científicas, tem várias coisas em jogo aí. Nós, Isabela Lopes e Luísa Harriman, fizemos a apuração e o roteiro deste podcast com a assistência das diretoras do Sala 33, Sara Kelly e Mirella Costa. A edição foi feita por Maria Luísa Negrão, Júlia Sardinha, Clara Vitar Buneri e Beatriz Lacorte. A direção é de Giovana Castro, Marcelo Teixeira e Diogo Silva. Esse episódio usou áudios da série Simpsons, retirados do YouTube e TikTok, e trechos do Jornal Nacional, retirados do YouTube e da Globoplay. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa. Até a próxima!